Qualquer trabalho acadêmico que você for fazer vai precisar se basear em outras fontes. Você vai usar artigos, vai usar livros, vai usar trabalhos que foram apresentados em eventos. E com isso não tem como fugir das famosas citações. A ideia desse vídeo é esmiuçar tudo o que você precisa saber sobre citações diretas para não errar mais na hora de fazer. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho acadêmico, a gente faz muitas leituras. E dessas leituras, a gente vai trazer ideias que vão embasar a nossa própria pesquisa. Essas ideias, muitas vezes, vêm como trechos, como partes que a gente vai pegar desses outros trabalhos, desses outros textos e trazer para o nosso. Quando a gente faz uma cópia literal desses trechos, né, dessas partes, a gente está fazendo uma citação direta. E aí a BNT vai classificar a citação direta em dois tipos: a citação direta curta e a citação direta longa. Para te explicar bem certinho qual a diferença entre elas, como que a gente faz a formatação e como que a gente emprega esses dois tipos de citação nos nossos trabalhos, eu fiz um quadro comparativo. E aí depois do quadro também eu vou te mostrar alguns exemplos na prática de como que ficariam esses dois tipos de citações. Aqui no nosso quadro, eu coloquei então as características da citação direta curta e da citação direta longa. E aí eu escolhi colocar assim, uma do lado da outra, justamente para que ficasse mais clara essa comparação para você. Vou começar explicando sobre a citação direta curta, depois a citação direta longa, e aí a gente vai para os exemplos. Citação direta curta é aquela cópia literal que a gente faz de outra fonte que tem até 3 linhas, tá? Então, se ela tem uma linha, 2 linhas ou 3 linhas, ela vai ficar caracterizada como uma citação direta curta. E aí a gente não faz nenhum tipo de formatação diferente para essa citação. Ela vai colocada no meio do texto. Então, ela segue o mesmo tipo de fonte que você está usando, ela segue o mesmo tamanho de fonte que você está utilizando. Simplesmente vai ficar um texto corrido ali. Você não precisa fazer uma formatação diferente para esse tipo de citação. Então, se no teu texto você está usando Arial, para a citação direta curta você vai usar Arial. Você está fazendo o teu trabalho em 12, né? Porque esse é o padrão de trabalhos acadêmicos. A tua citação também vai em tamanho 12, tá? Não tem nada assim de formatação especial para ela. A gente vai precisar colocar as aspas, né? Abrindo e fechando essa citação, justamente para demarcar aonde que começa e aonde que termina a fala do autor que você está trazendo para o teu trabalho. Isso é muito importante para a gente evitar de cometer qualquer tipo de plágio ou que determinada ideia ali do nosso trabalho passe a impressão de que é nossa, quando na verdade não é. Então tem que ter esse cuidado de colocar aspas abrindo e fechando a citação. Nós precisamos colocar também a página ou a localização dessa citação, porque ela é uma cópia. Como ela é uma cópia, a gente precisa localizar da onde que a gente tirou isso, né? Lá da fonte original. A norma de citações que foi publicada em 2023, ela flexibilizou um pouquinho essa questão da página. Então, ela fala que você vai colocar a página ou a localização se houver. O que isso significa? Significa que se você está pegando de um livro que tradicionalmente tem paginação, de um artigo científico que tradicionalmente tem paginação, você vai indicar a página. Se o documento da onde você está fazendo essa cópia, né, para fazer a citação direta curta, tiver paginação, você vai fazer essa indicação de página ali. Agora, se você está, por exemplo, pegando essa cópia de um site, o site não tem paginação. Então, não tem como informar. Aí, nesse caso, você vai colocar somente o autor e o ano. Ou, dependendo do caso, a gente consegue fazer alguns outros tipos de localização também, de demarcação de onde que saiu esse conteúdo, tá? Eu vou mostrar num exemplo daqui a pouquinho e vai ficar mais claro para você entender. Mas a gente tem que ser caprichoso e sempre que possível, né? Dependendo ali do documento que a gente tem em mãos, fazer essa localização exata da onde que a gente tirou essa informação. Justamente porque aqui a gente está falando de uma cópia, de uma citação direta. O espaçamento, então, é um e-mail, porque ele vai seguir o padrão do texto, né, do trabalho que a gente está escrevendo, e a fonte é tamanho 12. Os trabalhos acadêmicos, eles são, por padrão, escritos em tamanho 12, com espaçamento 1,5, tá? Isso aqui é uma regra básica da BNT. Então, nesse caso, a citação direta curta, como ela é colocada no meio do texto, ela vai seguir essa mesma formatação do trabalho. Agora vamos falar da citação direta longa. Essa citação ela vai ter mais de 3 linhas. Então, se a cópia que eu estou fazendo de outra fonte de informação
ela tem 4, 5, 6, 7, 8 linhas, né? Não importa quantas sejam, desde que seja mais de 3, aí sim a gente vai precisar fazer uma formatação diferenciada, porque ela é considerada uma citação direta longa. Nesse caso, a gente não pode colocar ela simplesmente no meio do texto, a gente tem que colocar a parte, tá? Vou também mostrar no exemplo para ficar mais claro para você. Então, a gente coloca assim a parte do texto e a gente precisa dar um recuo desse pedacinho da citação direta longa em relação à margem esquerda. Aqui existe uma grande confusão em relação à norma de citações que foi publicada em 2023, porque lá eles mudaram um pouquinho a redação em relação a esse recuo. Só que a norma, ela diz que precisa colocar o recuo, tá? O que ela flexibilizou foi o tamanho desse recuo. Então, antes era obrigatório colocar um recuo de 4 centímetros para citações diretas longas. E agora você pode escolher o tamanho. Esse 4 centímetros, ele virou uma recomendação pela BNT. E aí você pode escolher se você quer colocar 4 centímetros, se você quer colocar 3, 5 centímetros, fica a teu critério. Mas algum recuo em relação à margem esquerda tem que ter, tá? Então tome bastante cuidado em relação a isso. No caso de citações diretas longas, a gente não coloca aspas. Por que a gente não coloca aspas? Porque ela já está colocada separada do texto principal e ela já leva uma formatação um pouco diferente. Então não precisa das aspas. Na curta, sim, tá? Então, ó, na curta precisa de aspas, na longa, que é com mais de 3 linhas, não precisa de aspas. E aí, como eu expliquei antes, a questão da paginação e da localização vale aqui também, tá? Então, tá trabalhando com alguma coisa que tem paginação ou tem alguma forma de localizar ali essa informação, vai colocar aqui. E em relação à formatação, a gente tem sim algumas características diferentes. Então, para a citação direta longa, a gente vai fazer um espaçamento simples, que quando você mexe ali no Word, é o primeiro que aparece no botãozinho de espaçamento, que é o espaçamento 1,0, tá? Esse é o espaçamento simples para você colocar nas suas citações. E aí a gente vai usar também uma fonte menor. Quanto que é esse menor? A BNT não diz, tá? Só que, veja bem, a gente usa como padrão para trabalhos acadêmicos a fonte tamanho 12. Então, significa que essa fonte menor, ela vai ser menor do que 12. O que usualmente se usa para citações diretas longas? Ou fonte 10 ou fonte 11, porque menos que isso também fica muito pequenininho, a gente não consegue enxergar depois. Então, 10 ou 11, tá? Você pode dar uma olhada no manual da tua instituição, né? Se tem alguma coisa ali em relação à entrega de trabalhos acadêmicos e se eles definem algum tamanho para essa fonte menor que está aqui. Se não tiver nada, aí você pode escolher qual que você prefere. Eu, nos meus trabalhos, eu costumo utilizar a fonte 10 para citações diretas longas, que aí ela fica bem diferente do texto, né, do trabalho, e aí a pessoa bate o olho ali e já sabe que é uma citação direta longa. Feitas as explicações aqui, vamos para os exemplos, que eu acho que vai clarear mais aqui a diferença entre elas, tá? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos de citações diretas curtas. Lembrando que as citações diretas curtas são aquelas com até 3 linhas que vão inseridas normalmente no texto. Então, veja só. Aqui eu tenho um pedacinho de texto, ó, de acordo com Maciel. Então, aqui está um pedacinho de texto, aqui começa a minha citação. Então, aqui, ó, aspas abrindo, aspas fechando a minha citação. Veja que aqui, ó, meu autor está aparecendo no final, tá? Eu tenho também as aspas para abrir e para fechar aqui a minha citação. Mesma coisa aqui, as aspas para abrir e para fechar a minha citação. Então, são 3 exemplos onde você consegue ver claramente as características de uma citação direta curta. Então, tenho 2 linhas aqui, 2 linhas aqui e 2 linhas aqui, né? Então, tá dentro dessas características da citação direta curta. E aqui, a questão da paginação que eu falei antes, tá? Então, aqui, ó, é um trabalho normal, com paginação normal, a paginação vai aparecer aqui. Sempre a paginação vai aparecer junto aqui com o ano, tá? A gente nunca pode colocar o ano aqui e a paginação no final, tá errado, ok? Aqui, ó, veja que não tem paginação, mas tem outra forma de localização. Então, se você está pegando, por exemplo, uma legislação lá no site do Planalto, ou em qualquer lugar assim que vem online, né? Então não é um livro, não é um PDF, nem nada do gênero, você pode utilizar esse tipo de identificação aqui, porque daí dá para saber exatamente da onde que você tirou essa informação. E esse daqui é um exemplo do Kindle. Alguns livros têm a opção de você mudar no Kindle e colocar a paginação,
Quando ele tem o equivalente impresso, tem essa opção para você mudar no Kindle, tá? Se você quer ver a localização da versão digital ou a equivalência da página da versão impressa. Mas nem sempre essa opção está disponível. Então, quando não está disponível, você pode usar a posição do Kindle mesmo, tá? Para você indicar aqui na citação. E aí você indica com essa abreviatura aqui, ó, local ponto, que é a abreviatura de localizador ou localização, tá? E aí você vai ter também, então, a informação bem completinha. Então, ó, exemplo com página, com uma localização diferente, e aqui um exemplo para e-books do Kindle. Aí eu sei que talvez você está pensando, ai Ju, mas aqui não está exatamente inserido no texto, não entendi bem como ficaria. Vamos para um exemplo que talvez vai ficar mais claro. Isso daqui é um parágrafo de um trabalho qualquer, tá? Que eu peguei aqui para dar de exemplo, exatamente como está escrito lá no trabalho. E aí veja que a gente tem, ó, um pouco de texto, né, normal. Aí eu venho com a citação, tá? Ó, o que eu falei da paginação antes, tá? A paginação sempre junto aqui, ó, com o ano. Que a citação, ela tá começando um pouco mais adiante, né? Não tem problema, tá? Isso aqui vai da construção de como você tá escrevendo, a linguagem que você tá usando. Então, fala aqui, ó, que Viana e Pieruccini, deve ser, durante a apresentação de alguns resultados preliminares de pesquisa, apontaram que os estudantes, abro aspas, começou a minha citação aqui, coloco todas as informações, fecho aspas. Então, aqui tem 3 linhas, citação direta curta, inserida aqui normalmente no meio do texto. Aí, continuo aqui com o texto normal do trabalho, ó. E aí eu coloco que as autoras defendem, abro aspas, fecho aspas, então, de novo, 3 linhas, citação direta curta, e aí coloquei aqui a fonte de onde eu tirei, né? Então, paginação aqui, citações diretas curtas, com até 3 linhas, com aspas inseridas normalmente no texto e identificando ali, né, a fonte, né, os autores, o ano e a paginação de onde eu tirei isso. Agora a gente vai para exemplos, então, de citação direta longa. Então, olha só, o texto tá aqui. Tá vendo como ele tá em fonte maior? Ele tá em fonte 12. Então, para Nunes e Carvalho, de novo, não separo a paginação, tá? Sempre junto com o ano. E aí eu trouxe aqui a citação, que é a cópia. Isso daqui é uma cópia literal do texto de Nunes e Carvalho. É uma cópia que tem mais de 3 linhas, então ela tem essa formatação diferente da citação direta longa. Aqui eu coloquei fonte tamanho 10, espaçamento simples e um recuo de 4 centímetros aqui da margem esquerda. Eu continuo usando 4 centímetros como medida, tá? Mas você pode escolher se você quer colocar 3 centímetros, 5 centímetros, como eu expliquei antes. Veja que se eu coloco o autor aqui em cima, eu não preciso colocar aqui embaixo, tá bom? Não precisa aparecer nos dois lugares. Ou aparece em um, ou aparece em outro. Como nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um texto normal do trabalho, trouxe a citação direta longa aqui nas configurações diferenciadas dela, né? Fonte tamanho 10, coloquei aqui o espaçamento simples, e aí eu trouxe o autor aqui no finalzinho, tá? Então, não apareceu aqui, mas apareceu aqui. Então, escolhe um dos 2 lugares. Pode ir alternando isso ao longo do texto, conforme você vai escrevendo. Não precisa fazer tudo igual, tá? Então, em alguns lugares você pode colocar em cima, em outros lugares você pode colocar embaixo. Depende de como que você está escrevendo o texto. Então, tem que ver como que vai encaixar melhor aí para você. Esses, então, foram os nossos exemplos. Espero que tenha dado uma clareada aí em como que a gente utiliza citação direta curta e citação direta longa. Para a gente fechar aqui, eu quero deixar um recadinho, um conselho a respeito do uso de citações diretas. Cuidado para não encher o teu trabalho com muitas citações diretas, porque aí o teu texto ele vai ficar parecendo uma coxa de retalhos. E aí, primeiro que não é agradável da gente ler um texto assim, segundo que vai estar faltando ali a tua voz enquanto pesquisador, né, enquanto autor desse trabalho que está usando citações. Então, se você não tiver muita experiência, você pode começar o teu texto assim, vai colocando as citações mesmo, próximas, assim, não tem problema. E aí depois, no segundo momento, você passa editando esse texto. Então, lapida esse texto, revisa, faz as conexões entre os temas que você está trabalhando, entre os autores, né, entre essas citações que você escolheu colocar ali no trabalho, para que a gente tenha uma fluidez nesse texto, para que fique uma leitura agradável, né, e não fique simplesmente um monte de aspas e um monte de citações, ou um monte de blocos de citações diretas longas ali no meio do caminho, que aí fica um pouco truncado, assim, as coisas não fica muito legal, tá? Você vai pegando essa experiência aí com o passar do tempo, desde que você vá praticando.
E uma outra coisa que com o passar do tempo também você pode ir praticando para deixar o teu texto ainda melhor, é você transformar essas citações diretas, sejam elas curtas ou longas, em citações indiretas. Quando a gente faz uma citação indireta, a gente pega a ideia desse autor e escreve com as nossas próprias palavras. E aí a gente está fazendo uma paráfrase, né? Então a gente está escrevendo com as nossas próprias palavras a ideia do autor. Trago também o sobrenome ali do autor, né? Da onde que eu tirei isso. Trago o ano dessa obra. A página é opcional, não precisa colocar. Aí não tem aspas, não tem nada, não tem nenhuma formatação diferente para citações indiretas. Mas se você faz uso das citações indiretas daí no teu trabalho, aí a leitura assim fica super fluida, fica um texto gostoso de ler, porque ele não fica parando para colocar ali cópias literais e aí para ficar encaixando isso no texto, né? Então, com o tempo e com a experiência, vai se forçando também para transformar isso em citações indiretas. Tenho certeza que o teu texto, né, o teu trabalho acadêmico vai ficar muito melhor. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê em uma próxima. Tchau!